Sou Rodrigo, proprietário do El Capo. Morei 12 anos na Argentina, onde eu tive um negócio em Porto Madeiro. Pós-pandemia, vim para o Brasil, abri o restaurante aqui no bairro onde eu cresci. Tentei trazer para o restaurante o máximo da cultura argentina, um autêntico bife de chouriço, com cortes tradicionais, com carnes defumadas, e criei um espaço bem bodegão argentino, sabe, bem com a cultura deles, e convido todos a virem conhecer. A gente está na rua 3 de Maio, na Vila Clementino, número 273. Nosso Instagram é @elcapo.assador.